Se você fosse convidado a jogar um jogo de roleta russa em que suas chances de ganhar são boas, e caso isso aconteça, você iria levar 10 milhões de reais, mas por um outro lado, você tem uma pequena chance da bala atirar e você acabar morrendo, você iria aceitar esse desafio? E infelizmente essa roleta russa é um jogo que todos nós jogamos diariamente, e neste vídeo eu vou te mostrar como que sua carteira de investimentos pode lhe proteger contra isso. E como assim? Que história é essa de jogo de roleta russa que você tá falando aí, Josué? E eu vou explicar daqui a pouco o que é que isso significa, mas nesse vídeo daqui eu irei mostrar como todo investidor deve primeiro garantir sua sobrevivência para evitar que ele não seja eliminado do jogo de construção patrimonial, para após esse passo ir desenvolvendo sua carteira, desenvolvendo seu trabalho e ir construindo patrimônio ao longo do tempo. Pois de nada adianta construir um patrimônio, uma carteira, uma renda constante com dividendos, se tudo isso pode ser destruído por um único evento, um verdadeiro cisne negro que num único dia pode apagar o trabalho de anos ou até décadas. E nesse sentido, todos nós estamos jogando um jogo de roleta russa, e nesse vídeo eu quero mostrar a vocês como escapar dessa situação. E essa história de jogar uma roleta russa trata-se de uma metáfora tecida pelo grande Nassim Nicholas Taleb no seu livro Iludidos pelo Acaso. E para aqueles de vocês que já me assistem há mais tempo aqui no canal sabem que eu cito bastante as obras do Nassim Taleb, pois ele é um escritor que fala muito acerca de riscos, de aleatoriedade e como lidar com a incerteza. E nesse livro, ele conta uma metáfora utilizada para ilustrar seu pensamento acerca do gerenciamento de riscos. E o que ele conta é que nesse livro, um dos personagens que ele usa, que é o Tony Gordo, ele é convidado por um milionário excêntrico para participar de um jogo de roleta russa. E as regras desse jogo são muito simples. O milionário pega um revólver com 6 espaços para munição e carrega eles com apenas uma bala. E aí ele chega no nosso protagonista da história, o Tony Gordo, dá a arma para ele e pede que Tony Gordo pegue essa arma, aponte para a própria cabeça e puxe o gatilho. E nesse momento ele tem 5/6 de chance do espaço de munição estar vazio e ao puxar o gatilho simplesmente nada vai acontecer. E nessa ocasião o milionário promete pagar a Tony Gordo a incrível soma de 10 milhões de reais. É claro que, caso Tony Gordo dê azar e aquele gatilho que ele puxa deu azar de estar com a bala carregada, então ele vai levar um tiro na cabeça e morrer. Só que esse é um cenário que tem uma chance de apenas 1/6, ou seja, 16,6% de chance de acontecer. Então Tony Gordo tem nas mãos uma escolha. Ele pode apostar em 5/6 de chances de ganhar 10 milhões de reais ou 1/6 de chance de levar um tiro e morrer. E uma conta estatística comum pode levar uma pessoa a acreditar que a melhor escolha nesse cenário é aceitar o jogo de roleta russa, pois como você tem uma chance de 5/6 de ganho e um prêmio esperado de 10 milhões, você tem uma expectativa estatística de retorno de 8 milhões e 666 mil reais. Já no outro cenário, você simplesmente sai sem nada. Então, parece uma ótima escolha participar dessa roleta russa, não é? Não. Na verdade, participar da roleta russa sobre qualquer condição é uma péssima escolha. Isso tem a ver com o chamado custo da alternativa, pois no cenário em que a bala dispara e nosso protagonista acaba sendo morto, ele não perde apenas os 10 milhões de reais. Na verdade, ele tem uma perda infinita, pois ele está perdendo a vida, bem como tudo aquilo que ele poderia conquistar. Não só financeiramente, mas também em ganho pessoal. Ele está perdendo tudo isso por causa desse único evento. Então, por um lado, Tony Gordo está arriscando ganhar 10 milhões de reais, mas, por outro lado, está arriscando perder infinito, ou seja, simplesmente não vale a pena. E essa é uma história, é uma metáfora alegórica que Nassim Taleb conta no seu livro para poder ilustrar aquilo que é o chamado risco da ruína, o risco de você perder tudo. E o que o Nassim Taleb explica é que quando se tem o risco da ruína presente, invalida-se qualquer
qualquer relação de risco-retorno. Ou seja, estar correndo o risco da ruína é simplesmente inaceitável, porque é um risco grande demais para se correr. E por causa disso, uma das coisas mais importantes que nós investidores podemos fazer é eliminar esse risco da ruína a fim de poder prosperar ao longo do tempo. E de fato, pensando dessa maneira estatística e levando em consideração os mundos paralelos em que outras histórias aconteceram, pode-se perceber que 10 milhões de reais ganhos através de um jogo de roleta russa são muito diferentes do que 10 milhões de reais ganhos através de anos trabalhando como um dentista, pois numa dessas situações a dependência do acaso e da aleatoriedade é muito maior do que na outra. E agora que vocês conhecem a metáfora da roleta russa, você consegue perceber como todos estão jogando esse jogo no final das contas, pois sempre existem aqueles riscos ocultos, como o risco de seu negócio dar terrivelmente errado e você acabar ficando endividado, o risco de você ter um problema de saúde grave ou alguém da sua família ter um problema de saúde grave que vai exigir tratamento. E não se enganem, a diária mais cara do mundo não é a diária num hotel 5 estrelas, mas sim é a diária de uma UTI para fazer tratamentos. Ou seja, de nada adianta você fazer um bom planejamento financeiro, simulando aportes e vendo sua carteira chegando em muitos milhões ao longo dos anos, e no próximo mês você ser diagnosticado com uma doença grave e ter que consumir todo o seu patrimônio em tratamento, ou muitas vezes tendo que consumir mais do que você já tem e tendo que recorrer a dívidas. E o mundo real é um tanto quanto cruel, pois a realidade também é uma roleta russa, só que o revólver que existe no mundo real atira com relativamente pouca frequência, porém atira de maneira sem nenhum aviso, e o impacto desse tiro é simplesmente devastador e pode destruir todo o trabalho acumulado de uma vida. E agora que você sabe que existe esse risco da ruína, vem a pergunta mais importante a ser respondida neste vídeo, que é como se proteger contra ele. E são 3 os elementos principais para poder se proteger contra isso. O primeiro deles é ter um bom seguro de vida, pois com o seguro de vida você consegue pagar uma pequena mensalidade para se proteger contra essa chance de que algo dê muito errado, seja o diagnóstico de uma doença grave, seja um acidente, seja a perda de capacidade laboral ou etc. E se protegendo contra isso, você evita o seu risco de ruína, para que você não corra esse risco de ter que consumir todo o seu patrimônio acumulado, às vezes durante toda uma vida de trabalho. E pense em evitar o risco da ruína como sendo uma armadura que te protege contra isso. E uma boa armadura, ela é composta por diferentes camadas de proteção. Para aqueles de vocês que já assistiram muitos filmes de guerra ou filmes medievais, vão entender o que eu vou falar agora. Uma boa armadura daqueles cavaleiros medievais não é simplesmente uma couraça de metal. Na verdade, ela tem diferentes camadas, porque na superfície nós temos o metal, que protege o cavaleiro contra a maior parte das ameaças. Mais embaixo tem uma camada de cota de malhas e mais embaixo ainda tem uma camada de couro, que é onde existe o contato com o corpo do cavaleiro, visando absorver choques e também evitar que o metal duro bata muito contra o corpo dele. E o segundo elemento dessa armadura consiste numa reserva de emergência, que é aquele dinheiro muito líquido e muito seguro que fica guardado para poder lidar com os imprevistos da vida. E o terceiro elemento dessa armadura de proteção é um bom plano de saúde que te permita lidar com tratamentos, com doenças e com vários outros tipos de problemas que podem vir a acontecer. Afinal de contas, todos nós somos mortais. E esse trabalho de organização contendo esses 3 elementos é algo que deve acontecer antes da montagem de uma carteira de investimentos, a fim de eliminar esse risco, pois como eu falei na metáfora da roleta russa, a existência do risco da ruína invalida qualquer relação de risco-retorno. E caso você ainda não tenha alguma dessas peças da sua armadura que vão lhe permitir eliminar o risco da ruína, saiba que você precisa ter isso para poder potencializar o seu plano de construção patrimonial ao longo do tempo. E por isso, caso você queira saber mais detalhes acerca dessas partes e como adquiri-las, acesse o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é claro que este daqui é o primeiro de uma série de vídeos que eu estou fazendo para poder ilustrar os aspectos de como se proteger contra o risco da ruína. E por isso, fiquem ligados aqui no canal para os próximos vídeos dessa série que irão sair nos próximos dias, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.